abandonou a casa de Deus, que nem muita gente que vive por aí, eles se declaram cristão, outros se declaram católicos, outros se declaram, outros se declaram muçulmano, outros se declaram espírita, outros se declaram budista. Só que eles são só na declaração. Porque quando você vai lá, você não vê. Imagina um cristão que diz assim: oh, eu sou crente. Aí toda vez que você vai na igreja, você não vê ele. Não é? Ele é crente? Ele não é. Ou mesmo ele fala: não, eu sou católico. Aí você pergunta para ele: irmão, você vai na igreja quantas vezes por mês? Fala assim. Ele falou: que mês? Nada, eu vou uma vez por ano, 2 vezes. Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês que nos acompanham através aí do Facebook, através do Instagram. Dentro em breve nós estaremos também fazendo ao vivo aí pelo YouTube. A palavra de Deus está escrito lá no livro de Oséias, o profeta Oséias, ali no capítulo de número 14, promessa de perdão. Olha como Deus é poderoso. Olha como Deus é maravilhoso. Deus, ele está sempre nos perdoando todos os dias. Tem gente que fala assim: pastor, eu não sei se Deus me perdoou. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Aquele homem que estava há 38 anos ali num poço esperando a água se mover. Quando Jesus se aproximou dele, ele disse: vai em paz, está perdoado os teus pecados. Aquele homem estava ali porque ele pecou, porque ele tinha errado. Mas Deus olhou do céu e falou: não há possibilidade deste homem entrar nesta água, porque ali havia coxo, paralítico, cego. Ali naquele poço havia muita gente desesperada querendo cair na água. Jesus viu a impossibilidade, porque ninguém naquele lugar queria pegar aquele homem e colocar no poço antes de alguém entrar. Então Jesus, ele vê a impossibilidade sua e vai de encontro com você. Se você não pode ir até uma igreja, não se preocupa não, porque Jesus vai de encontro com você agora. Amém? Mas assim que ele te levantar, eu te peço, vai até uma igreja, buscar uma oração do pastor, da pastora, daquele que está ali a te atender. Amém? Por quê? Porque Deus levantou pastores e pastoras, levantou mestres, levantou profeta para ajudar você, para auxiliar você em alguma coisa que você não sabe. Porque tudo é revelado pelo Espírito Santo. Então, não fica parado em casa, observando, só vendo o seu fim. Porque a cada dia que passa, você está vendo o fim. Acontece uma coisa daqui, uma coisa dali, vai buscar espiritualidade na igreja. Pastor, eu não achei espiritualidade naquela igreja, vai que outra, vai. Tem tantas só, tem tantas igrejas, tem muitas igrejas por aí afora, que você entra, você sai, as pessoas nem perguntam quem é você. Tem outras igrejas que você entra, a primeira coisa que você faz, o pastor está lá, te recebe, te cumprimenta, pergunta se você está bem, pergunta se você quer uma oração. Eu sei que tem gente que não gosta de ser incomodado. Então tem igrejas que você entra e você não é incomodado. Eu não estou te evangelizando para mim, ou mesmo para a igreja evangélica, a missão do Filho. Eu estou te evangelizando para o reino dos céus. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus está próximo, está perto. Se Pedro naquela época, antes de ser crucificado de ponta cabeça, ele disse assim que estava próximo o fim. Imagina agora, nesses tempos que nós temos visto aí, vários sinais. Nós temos visto vários sinais de que o tempo está chegando no seu fim. E nós temos que o quê? Se aproximar de Deus, só isso.
precisa se fazer muita coisa. Quem falou para você que ser cristão, que o povo chama de evangélico, é você não ter amizade, é você não sair, não se divertir? Quem falou para você isso? Um dia você vai chegar em Deus e falar: Senhor, eu fiquei o tempo inteiro. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho mais velho falou: Senhor, eu desde o tempo que estou aqui, eu estou desde a infância na casa do Senhor. O Senhor nunca me deu nem um cabrito para me se divertir com meus amigos, meus irmãos. E o que foi que o Senhor falou? Olha, tudo que é meu é teu. Quer dizer, você não pegou nada, não fez nada para você porque você não quis. Foi isso que Deus falou. Você não se divertiu porque você não quis. Porque estava no quê? Estava nas mãos dele, porque ele era filho também. Mas aquele que saiu estrada fora, dissipou tudo que tinha, ele passou uma necessidade tão grande que nem os farelos que os porcos comiam ele conseguia comer, porque o patrão não dava. Que patrãozinho bom que ele tinha, hein? E era amigo dele. Se você ver lá naquele contexto, você vai ver que o patrão era amigo dele, né? Pode ver lá, era amigo. Aí mandou ele para engordar porco e nem do farelo o amigo dele dava para ele comer. Aí ele falou: vou voltar para a casa do meu pai, porque lá, pelo menos se ele me tratar como um dos empregados dele, eu vou comer bem. Tá vendo que faz a fome? Então é por isso que eu falo para você, meus irmãos. Não há fome pior do que a fome da palavra de Deus. O profeta Samuel, quando veio na época do profeta Eli, a palavra de Deus era muito rara. Mas espera aí, não tinha os filhos de Eli naquela época, que era profeta? Não tinha também os sacerdotes? Sumo sacerdote Eli era um homem bom de palavra, não era? Mas por que a palavra estava muito rara? Porque a igreja estava corrompida, como nós vimos também nos dias de hoje. E Deus levantou o profeta Samuel para colocar no lugar de Eli. Por quê? Porque Eli passava a mãozinha na cabeça dos filhos. Amém? Eu não quero começar um trabalho como Eli. Então de vez em quando vocês vão ouvir a palavra de Deus, você não vai gostar. Às vezes vocês não vão gostar. Vai bater de um lado, vai bater do outro, você vai até estranhar. Mas lá no livro de Hebreus, de Romanos 5, diz que o açoite, né? Quando você recebe o açoite, não é Romano, não, é Hebreus 12, a partir do versículo 4, que diz que quando você recebe o açoite dos seus pais, a disciplina, ela dói no começo, mas depois ela produz um efeito tão grande que você vai ver o fruto das mãos de Deus trabalhando na sua vida. E ele disse assim, é como diz na exortação que diz lá em Provérbios 3, filho meu, não menospreze a correção do teu pai, porque ele disciplina o filho que ama. Então se ele te disciplina, porque ele te ama demais, e ele quer que você seja essa figura, este homem, esta mulher de Deus, que está sempre de pé para ouvir. Diga, eis-me aqui, Senhor. Então vamos lá. Palavra de Deus, Oséias 14, diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Está vendo? Tenha convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. E diz-lhes, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom. E em vez de novilhos e sacrifício, né, dos nossos lábios, né, em vez de novilhos, sacrifício dos nossos lábios, quer dizer, em vez de aceitar sacrifício ou oferta de manjar, ou mesmo uma oferta que a pessoa dá pelo pecado, não é essa que Deus quer. Deus quer o sacrifício dos teus lábios. O que é o sacrifício dos teus lábios? É você dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, me perdoa.
mas eu não pequei, eu só faço o que é certo. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Eu peco todos os dias. E todos os dias eu peço perdão a Deus. A Bíblia diz que quando você pede perdão a Deus, uma grande porta se abre no céu e os anjos do Senhor vêm trazer para você ali o alimento espiritual. A guerra que os anjos travam na região celeste é acirrada. E todas as vezes que você ora, que você pede perdão para Deus, os anjos que lutam em seu favor, eles se fortalecem. Porque você assumiu a sua performance de pecador. A única coisa grande que nós temos aqui na terra é o pecado. Somos grandes pecadores. Mas por que não há condenação? Porque nós estamos em Cristo Jesus, como disse Romanos 8. Condenação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu pelos nossos pecados. Se eu tenho ligação com Jesus, o pecado meu foi na cruz com Ele. Amém? Desde que eu assuma a minha forma de pecador e peça perdão para Ele. Porque agora quem morreu por você, que é aquele que conduz você na santidade. Quem morreu por você não foi Jesus? Então é Ele que te conduz na santidade. Então por isso você nunca esqueça do nome de Jesus. E quando qualquer coisa acontecer na sua vida, você fala, sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus que foi derramado na cruz foi por você. E o sangue de Jesus tem poder mesmo. Tem poder. Só não é mais poderoso do que o nome. O nome de Jesus, a Bíblia diz que em nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Amém? Então, quando Ele disse volta para mim, Ele está falando de alguém que já foi na presença dEle, que já esteve com Ele, juntinho com Ele, mas depois se extraviou. Mas como assim? Eu nunca saí da presença de Deus. Não é bem assim. Presta muita atenção no que ele está falando. Volta, ó Israel, para mim. Está vendo? Volta, Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Quer dizer, aquele povo estava dentro da igreja, mas estava cometendo o quê? Pecado. Mas que pecado era esses? Não eram esses pecados que a gente comete diariamente. Amém? Não era esses. Era aqueles que desagradam mesmo a Deus, porque João, lá na epístola de João, primeira epístola de João, segunda epístola de João, diz assim que, não, é terceira, que diz assim, que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Amém? Há vários tipos de pecado. Há pecado que não é para a morte, mas tem pecado que é para a morte. Então, o povo naquela época, ele destraviou. Quer dizer, abandonou a casa de Deus. Que nem muita gente que vive por aí, eles se declaram cristão, outros se declaram católicos, outros se declaram, outros se declaram muçulmano, outros se declaram espírita, outros se declaram budista. Só que eles são só na declaração. Porque quando você vai lá, você não vê. Imagina um cristão que diz assim, oh, eu sou crente. Aí toda vez que você vai na igreja, você não vê ele. Não é? Ele é crente? Ele não é. Ou mesmo ele fala, não, eu sou católico. Ele tá, aí você pergunta para ele, irmão, você vai na igreja quantas vezes por mês? Fala assim.
Ele falou, que mês, nada, eu vou uma vez por ano, 2 vezes. Então ele não é um católico, é um visitante, né? Não é? Ele é um visitante. Então a gente vê que o pecado está na porta dessa pessoa. Por quê? Porque que ela mentiu. Ela disse eu sou, mas não é. Que ela não frequenta. E outra, quando você pergunta para ela se ela foi, ela diz que não foi. Ela foi uma vez por ano, então ela praticou também iniquidade. Iniquidade é o que? Desprezo a Deus, é abandono a Deus. Amém? Quando a gente abandona a Deus, a gente despreza a Deus, a gente praticou iniquidade. Né? Iniquidade, existe o pecado e a iniquidade. Né? O pecado é a mentira. Porque quando a pessoa se declara que é e não vai, ela está mentindo. Então aquele povo dizia, eu sou de Deus, mas não ia buscar a Deus. Ela praticava a mentira. E depois, para se safar, ela ia e fazia um sacrifício, matava um novilho, um bode, sacrificava lá na árvore e dizia, Senhor, isso aqui é para o Senhor. Só isso. Não orava, não se consagrava a Deus e queria que Deus recebesse. Então Deus falou, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tem convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Quer dizer, volta para o Senhor. Diz eles, perdoa toda a iniquidade. Eita, aqui acabou a bateria. Calma aí, gente, calma aí. Calma aí que eu já vou colocar aqui. Calma aí. Olha. Calma aí que eu quero que vocês ouvem esta palavra. Você do Instagram, eu não quero que vocês fiquem sem ouvir essa mensagem. Essa mensagem é muito importante. É muito importante para nós essa mensagem. Então já apitou aqui, ó. Fica ligado aí. Fica ligado aí porque você não pode passar desapercebido dessa mensagem. Pronto, já conectei a bateria. Ficou meio torto aqui, ó. Mas não tem problema não, tá? Não tem problema. Ó, pronto. Pronto. Então, quando eles falavam dessa forma, eles desagradavam a Deus quando eles faziam dessa forma, abandonavam a Deus. Né? Aí ele disse aqui, ó. Ao invés de novilho, né? E sacrifício, né? Em vez de novilho, né? Sacrifício dos nossos lábios. Quer dizer, o sacrifício dos nossos lábios é muito melhor do que novilho. Quer dizer, perdoa, Senhor. Eu amo o Senhor. Eu adoro o Senhor. Porque às vezes nós estamos tão desesperados, às vezes, que nós chegamos para o Senhor só para pedir. Como se o Senhor fosse o nosso, como é que chama aquilo lá? O nosso poço de segredo. Vou jogar uma moeda e o Senhor vai me responder. Não faça do Senhor um ponto de mágica para você, não. Você tem que adorar o Senhor, porque você foi feito para isso. Jeremias 31 diz assim, foi com amor eterno que eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Amém? Ele disse, Jeremias 31 diz, e quando ele disse lá em Jeremias também 33, ele disse assim, ó, invoca-me e eu te responderei. Ainda declarou, ó, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Imagina, que Deus tremendo é esse? Que Isaías disse, nem olho viu, nem ouvido percebeu. Tão grande é o nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Você já ouviu isso? Já ouviu? Então é isso que Deus está falando para você agora, neste momento. Amém, irmã Cida? Ó, Deus está falando para você agora aí, ó. Que esse rapaz, olha, esse rapaz que esses tempos estava dando trabalho, vai ser motivo de honra e glória. O Senhor vai exaltar a cabeça dele. E você vai ver os frutos
Você vai ver os frutos. Se prepara para colher. Porque aquele que planta, colhe. Amém? Quem planta, colhe. E voltando na palavra, ele disse aqui, ó, no versículo 3, a Síria já não nos salvará. Não iremos montado em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Está vendo? Por ti o órfão alcançará misericórdia. Olha o que o povo estava falando naquela época. Você já imaginou? Olha o que aquele povo estava dizendo. Ah, nós vamos se virar sozinhos. As obras das nossas mãos nos livrou. Foi a nossa força, foi o nosso braço. Não foi o nosso ídolo, foi o fulano, foi o Sansão. Sansão livrou o povo inteiro. Não foi não, foi Moisés que atravessou lá e salvou todo mundo. Não, foi Josué que atravessou o Jordão. O povo estava fazendo isso. Estava confiando na força do braço do homem. E deixaram de confiar no Senhor. Então o pecado daquele povo foi se montuando. E Deus chegou uma hora que falou: volta para mim. O que é que vocês estão fazendo? Volta para mim. Deus falou. E disse aqui no versículo de número 4. Aí Deus disse, ó, se você voltar, ó, curarei as suas feridas. Tá vendo? Se você voltar, curarei. Né? Curarei a sua infidelidade. Tá vendo? Curarei a sua infidelidade. E eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Tá vendo? Deus já não estava mais zangado com aquele povo. Deus queria fazer já uma aliança com aquele povo. E se você acha que Deus está zangado com você, Deus não está. Deus não está mais zangado com você. Se estava, já acabou. Acabou. Faz uma nova aliança com Deus agora. Coloca o seu coração agora na presença de Deus. Faz uma aliança com Deus. Fala: Senhor, eu quero servir o Senhor, somente o Senhor. Não cabe mais ninguém aqui. Só o Senhor. Amém? Faz assim. Faz assim que você vai ver, irmã Lucema, como Deus vai fazer na sua vida. A senhora vai ver, dona Marina, o que Deus vai fazer aí. Deus está preparando uma bênção, uma resposta, em nome de Jesus. Fala para o meu amigo, fala para o meu amigo que dentro em breve eu vou aí, vou ver ele aí, vou visitar. É bênção de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo de número 5. E disse: serei para Israel como orvalho. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Está vendo? Deus está dizendo que quando você faz uma aliança com Ele, você começa a crescer, você começa a prosperar, você começa a desfrutar da felicidade que estava oculta aos teus olhos. Então a partir de então você vai enxergar essa felicidade e você vai ver que tudo ficou para trás e que agora que você está vivendo a vida que você pediu para Deus. Amém? E tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não desanima não. Não desanima não, dona Camila. Não desanima não. Deus está preparando também essa resposta aí para a sua vida. Não se preocupa. A Bíblia diz assim que o Senhor vosso Deus pelejará por vós. Amém, Jesus. O Senhor vosso Deus que pelejará por vós. Você viu naquela passagem do rei Josafá, que ele apenas louvou a Deus, contratou cantor, em vez de contratar fuzileiro para fuzilar o povo que vinha contra ele. O
grande multidão lá em Crônicas 20, a Bíblia diz assim lá em 2 Crônicas 20, que ele não precisou pelejar. Ele apenas foi no Vale da Bênção saquear despojo. Apenas foi no Vale da Bênção saquear despojo. Então você está disposto a saquear despojo? Então vamos clamar, vamos buscar. Terça-feira que vem estaremos aqui junto de novo. Terça-feira que vem. Estaremos também no sábado às 19 horas. Estaremos no domingo às 18 horas. E na quinta-feira consagrando óleo para você. Um dia, uma hora, eu vou mandar esse óleo lá na sua casa. Vou pegar aqui no correio e vou mandar lá na sua casa. Me aguarde. Em nome de Jesus. Me aguarde para você ver. Olha o que Deus disse aqui na palavra. Presta atenção. No versículo 6. Estender-se-ão os seus ramos e o seu esplendor será como da oliveira e a sua fragrância como o Líbano. E disse no versículo 7: os que se assentam de novo, a sua sombra voltarão e serão vivificados como o cereal, florescerão como a vide, e a sua fama será como dos vinhos do Líbano. Está vendo? Vai ser famoso, ó. Olha a bênção de Deus chegando, tá vendo? Olha a glória de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Cadê aquele sorriso? Cadê aquela alegria no seu coração que estava transbordante esses dias, a qual o inimigo te deu uma notícia ruim, né? Usou a boca de alguém para te dar uma notícia ruim e que você deixou passar desapercebida aquela alegria. Não liga porque o adversário diz. Escuta uma coisa, o adversário ele não vai falar na boca de estranho, não. Você toma muito cuidado. O adversário ele não vai falar na boca de estranho, não, porque o estranho você não conhece. Se for falar na boca do estranho, você vai ignorar. Ele sabe que você vai ignorar. Então ele vai usar a pessoa próxima para falar. Porque ali vai te atingir como uma foice, ó. Então, toma muito cuidado e vigia. Porque Jesus está à porta, hein? Ele está aí com você. Não dê mole. Não dá mole não. O adversário, ele está rugindo como um leão. Mas Deus tem as primícias. Deus tem as primícias dele para entregar na sua vida. Então não se preocupa não, só dobre o joelho e ora. Ora pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel, ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. Deus vai cuidar de você. E ele disse aqui no versículo 8: o Efraim, que tenho eu com os ídolos? Por que Deus falou assim? Por que Deus falou, Efraim, o que tenho eu com ídolo? Por quê? Porque aquele povo estava pensando que quem livrou eles foi Moisés, eles estavam pensando que quem livrou eles foi Josué. Aquele povo estava pensando que quem livrou eles foi alguém que se figurou lá, entendeu? E alguém foi lá e salvou ele. Não, foi Deus que salvou. Todas as coisas que têm acontecido de bom na sua vida, é Deus que tem feito. É o Senhor Jesus. Não atribui coisas boas da sua vida para o adversário nem para ninguém. O homem jamais será capaz de fazer alguma coisa por você de bom. A bondade que tem em nosso coração do homem é o Espírito Santo, é Deus. Toda a bondade que o homem tem feito para você, não é ele. É Deus que usa ele para fazer por você. As curas que você tem recebido, o milagre, não foi o homem. O homem jamais pode curar alguém, mas Deus pode. O Senhor Jesus pode. Eu digo e garanto para você, porque um dia eu não era nem crente, não era nada, eu era perturbadão da cabeça. E um dia olhando para o sol, Deus me curou dos olhos.
água dos olhos, não me cobrou nada. De graça. E aqui estou. Então Deus, Ele trabalha na sua vida, na sua família. Ah, mas meu filho, ele não professa fé, pastor. Ele não vai na igreja. Não tem problema, vai você. Porque Deus chamou você. Deus mandou você fazer, não foi Ele? Como é que você fica jogando para os outros fazer o que Deus mandou você fazer? Hã? Como é que Deus me manda subir o monte? Eu vou chamar o povo para subir o monte. É ruim, hein? É o que tem que ir, ué. Agora, se alguém quiser ir, eu deixo. Eu deixo. Mas Deus mandou eu. É que nem você. Deus mandou você orar, você fica falando, ah, mas o fulano não vai. Deus mandou foi você. Então é você que tem que ir. Ó, voltando na palavra, ele diz, ô Efraim, o que eu tenho com os ídolos? Eu te ouvirei. Tá vendo? E acudirei. Tá vendo? Eu te ouvirei, te acudirei e de ti. Né? Eu te ouvirei e cuidarei de ti, né? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cidade verde. De mim procede o teu fruto. Olha o que Deus está falando. Tudo que tem acontecido na sua vida sou eu que tenho feito. Olha o que Deus está falando. É Ele que tem feito na sua vida. Tudo que está acontecendo na sua vida, Deus falou, fui eu que fiz. Amém? Foi Deus que fez tudo que aconteceu na sua vida. Ele disse, eu faço coisas grandes. Amém? Então recebe estas palavras no seu coração. Fortaleça. Fortifica-te na força do poder de Deus. Jesus está aí com você. Você vai ver a glória de Deus na sua vida essa semana. Você vai ver o tanto que Deus vai fazer você evoluir em tudo, em sabedoria, em conhecimento, em bênção espiritual, em bênção financeira, em bênção na saúde, em bênção familiar. E você vai passar essa semana dando glória.